Está em contato conosco via videochamada o deputado estadual Kennedy Nunes. Ele tem o gabinete no município de Joinville, vai conversar com a gente agora para falar de um assunto que veio à tona aí no último final de semana em relação a um avião que teria sido alugado aqui pelo estado de Santa Catarina para transporte de presos de alta periculosidade. A gente vai falar sobre esse assunto e também relação aí com a aviação, em relação a aviões, sobre o uso do governador Carlos Moisés de um avião da Secretaria de Saúde do Estado para fins particulares. Converso aqui então com o deputado Kennedy Nunes. Primeiro agradeço por conversar com a gente. Deputado, então, falando em primeiro lugar sobre esse assunto que veio à tona no último final de semana, do transporte de presos também, foi feito um pedido por você e também por outro deputado, Bruno Souza, para que essas informações sejam mais claras por conta desse uso do avião em relação ao transporte de presos e também para outros meios que não ficou muito claro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que se tem de informação até agora. Na verdade, nós estamos vivendo aqui em Santa Catarina a farra dos aviões, justo de um governo que o primeiro ato foi dizer que iria vender todas as aeronaves do governo do estado. O governador Moisés, eleito, assumiu e disse: vou vender todas as aeronaves porque isso é mordomia que eu não quero. Veja bem, o governador disse que era mordomia o uso de aviões. Ele esquece, por exemplo, que para sair de Florianópolis, para ir em Araranguá, ou para ir em Passo de Torres, que é a última cidade, ou para ir em Garuva, que é a primeira cidade descendo do Paraná, ou para ir em São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, Itapiranga, ou seja, não existe como um governador atender o estado inteiro sem aeronave. Mas ele disse que isso era mordomia. Ok, o que ele fez? Vendeu as aeronaves, mas locou as aeronaves e agora faz uso dessas aeronaves. Até o sistema penal agora fez essa locação para presos, para transporte de presos. Engraçado que existe uma legislação federal que diz quando é necessário o transporte de presos de alta periculosidade, porque o transporte de presos pode ser feito via terrestre. O avião é quando se tem um preso de alta periculosidade, aí sim se faz a aeronave. Mas a Polícia Federal está à disposição, junto com o sistema de aeronaves do governo federal, está à disposição o Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fazer esse tipo de transporte quando necessário e justificado. Mas a Polícia Penal de Santa Catarina não. Faz a locação de um avião com um contrato que está sob sigilo na Casa Civil. Ou seja, nós não sabemos direito o valor, nós não sabemos quais são as cláusulas que existem lá, por que foi feito esse gasto, se a lei federal garante a Polícia Federal fazer esse gasto. A farra dos aviões não para por aí, vai para a Secretaria de Saúde, que locou um avião chamado Arcanjo 6, que serviria para o serviço aeromédico, ou seja, transporte de pacientes em gravidade, transporte de órgãos para a extração ou inclusão de órgãos vivos, transportes de órgãos humanos, mas que esse avião está sendo utilizado pelo governador para ir a fazer a sua filiação em Brasília. E pior, em janeiro, este avião saiu do aeroporto de Florianópolis, foi a Bonito, uma cidade turística no Mato Grosso, e depois este avião saiu de Florianópolis de novo, foi lá buscar. E quem é que ele foi levar? E alguns dias depois foi buscar a família do governador, que foi passar férias em Bonito usando essa aeronave. E nesse período em que o governador estava utilizando a aeronave, nós temos a morte de um recém-nascido que não foi atendido porque a aeronave estava sendo utilizada para outros serviços. Nós entramos com uma ação civil pública e o juiz de primeira instância disse que não é ilegal o governador usar a aeronave. Não é ilegal, mas é imoral. Usar uma aeronave com dinheiro público para levá-lo a Bonito para passar férias e buscar? Que é isso? Então nós vamos recorrer, inclusive, dessa decisão do juiz, porque, no mínimo, o que nós estamos tratando é da imoralidade de um governo que se diz que ia fazer a coisa correta e mais, do gasto triplo
Porque ele vendeu a aeronave por nada. Quem comprou a aeronave foi o governo do estado de Mato Grosso do Sul, que comprou a aeronave de Santa Catarina. Então ele vendeu a aeronave barata, ele locou pela saúde e agora gasta o dinheiro de novo numa coisa que a lei federal garante que tem isso daí pago totalmente pelo governo federal. E, deputado, essa petição dessas informações que vocês formalizaram seria em relação ao avião utilizado, agora voltando um pouquinho no assunto, falando sobre o avião utilizado para transporte de presos de alta periculosidade. Nesse caso... Nós fizemos um pedido de informação por conta que nós não temos o conhecimento de nenhum contrato desses, né? Eu falo da saúde, mas eu falo também desse da Polícia Penal. Porque esses contratos de locação, todos eles estão sob sigilo na Casa Civil. Por que sigilo? Por que não abrem? Por que não está no portal Transparência? Qual é a questão que não estão dando transparência e visibilidade para esse contrato? Aí tem macaco no galho, não pode ser. Por quê? Porque se fosse tão correto, não colocariam em sigilo. Então nós fizemos um pedido de informação, não é de agora, é lá atrás, quando esse assunto começou a ser velado, e que o governo do estado tem aqui um tempo para mostrar e responder nós, porque o pedido foi aprovado por todos os deputados. Então, a princípio, aquele valor de 4,5 milhões não tem como saber ainda, porque não tem essas informações oficiais a respeito do gasto. Não é, nós não temos oficial nem o valor, a forma de pagamento, se é pagamento com hora cheia, se é o valor com uma cobertura, um guarda-chuva, e vai pagar só as horas do avião voado. Nós estamos tratando de um assunto que é muito complexo. Por exemplo, eu posso fazer um contrato de pagar X valor por mês sem voar ou não. Agora, eu também posso fazer um contrato que eu pago só as horas voadas. Então, tudo isso, essa complexidade no contrato de uma aeronave, ela precisa ser colocada. E isso é que nós estamos cobrando. Nesse caso do transporte de presos, seria para audiências? Qual seria a finalidade? Vocês chegaram a confirmar essa informação? O porquê dessa necessidade de ser feito o transporte de avião? A única coisa que a gente sabe é que colocaram essa palavrinha de alta periculosidade. Mas olha só, se a justiça está fazendo audiência por videoconferência, para que avião? Para que avião? O que a gente sabe é que até agora quem usava muito esse avião era o então diretor, secretário da pasta, que agora, na última sexta-feira, saiu para ser candidato a deputado estadual. O Lima, né? Como é que é o nome dele? Oh, meu Deus, eu acabei me esquecendo o nome dele. Mas o Leandro Lima. O Leandro é o que fez esse contrato. Era mesmo mesmo Leandro, que o governador usou como referência aí no Sul, num discurso dele, em que o governador disse o seguinte: nós, na revisão dos contratos, a gente recuperou e economizou dinheiro. Né, Leandro Lima? Só na tua pasta a verificação de um contrato houve mais de não sei quantos milhões de reais economizado. Só que, pera lá, o secretário anterior do governo anterior era o próprio Leandro Lima. Então, se tinha rolo lá, era o próprio Leandro Lima que fez. Fiz um requerimento convocando o Leandro Lima para vir à Assembleia Legislativa explicar esse negócio, esse contrato que ele mesmo fez e depois do outro governo ele refaz e economiza. Sei o que aconteceu? Os deputados da base do governo rejeitaram o meu pedido de convocação. Ou seja, politicamente está tudo acertado lá. E é por isso que, inclusive, eu nem quis levantar uma CPI desta farra dos aviões, porque uma CPI só vai beneficiar os partidos que se vendem a negociar com o governo nesse momento. E depois da formalização desse pedido que foi feito para que essas informações estejam mais claras e acessível a todo mundo, tem algum limite, alguma data prevista para quando que já seria publicada essas informações sobre o uso dos aviões? Nós protocolamos já faz quase 20 dias para mais esse pedido de informação, é muito claro, foi aprovado, acho que foi na semana passada,
e o governo, depois de receber, ele tem 30 dias para responder. Então tá certo, deputado Kennedy, agradeço pela participação aqui no programa Linha Verdade. Um abraço para vocês, obrigado, e um abraço para todos que assistem a RTV. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi o deputado estadual Kennedy conversando conosco, direto de Joinville, do seu gabinete, falando sobre essa questão do uso de aviões aqui no estado de Santa Catarina. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Qualquer atualização a gente traz aqui no Linha Verdade.